Olá, está na hora da Escola da Palavra da Igreja Presbiteriana das Américas. É uma bênção, uma alegria estarmos juntos aqui para estudarmos a Palavra de Deus dentro do nosso tema Desvendando os Evangelhos. Nosso objetivo aqui é trazer ferramentas, trazer informações que são preciosas, que vão nos ajudar numa leitura mais proveitosa dos Evangelhos. Então, esse é o nosso propósito, fazer uma introdução, uma apresentação de linhas gerais sobre os evangelhos, de maneira que você consiga, na sua leitura, tirar proveito, ter uma leitura mais intencional, mais direcionada dentro aqui do estudo dos evangelhos. A gente está falando sobre Lucas. Na semana passada nós começamos a trabalhar o evangelho de Lucas juntamente com Atos. Nosso propósito, então, é abordar essa obra como uma obra conjunta, Lucas-Atos, a obra que é atribuída a Lucas. Então, o livro de Atos é um complemento do Evangelho. Então, é interessante que você faça a leitura dos dois livros em sequência sempre, porque o livro é a continuidade do outro. Nós vimos isso semana passada nas introduções, tanto de Lucas quanto de Atos, o endereçamento aí a Teófilo e a explicação que Lucas faz no início aí do livro de Atos, fazendo referência ao primeiro tratado, que é o Evangelho de Lucas. Nesse encontro, nós vamos dar sequência ao estudo de Lucas, falando sobre a sua estrutura, como é que o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, está distribuído, estruturado, e falando também sobre suas características, sua teologia, alguns elementos importantes para o nosso estudo. Tá bom? Quero convidar você a um tempo de oração para pedir ao Senhor a iluminação, que nos dê graça, abra o nosso entendimento, a nossa compreensão para entender a palavra. Depois a gente vai entrar aqui propriamente no texto, entrar no conteúdo do nosso estudo. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esse tempo, por essa oportunidade. Ó Deus, que privilégio que o Senhor nos concede de poder estudar a Tua Palavra. Te pedimos que nessa hora o Senhor venha nos abençoar, iluminando o nosso entendimento, abrindo a nossa compreensão e o nosso coração seja aquecido ao estudarmos a Tua Palavra. Abençoa, Senhor, as nossas mentes e corações para receber aqui o texto sagrado, o ensinamento, a compreensão da Palavra e que nós possamos aplicar essa Palavra também na nossa vida, no dia a dia. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bom. Quero convidar você à leitura do texto inicial, que é de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 44. Já fazer essa leitura, depois eu vou apresentar o nosso conteúdo. Então, vamos lá? Lucas 24, 44 diz assim: A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus está fazendo referência aqui ao Antigo Testamento. Então, depois da ressurreição, Jesus aparece aos discípulos e ele explica, ele abre o entendimento para que eles compreendam a Escritura Sagrada. Então, o versículo 45 diz: Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Escrituras aqui, vamos lembrar, se refere ao texto do Antigo Testamento, ao que a gente conhece como Antigo Testamento. Jesus faz referência à lei de Moisés, os profetas e os salmos. Então ele fala das Escrituras do Antigo Testamento. Ele abre o entendimento dos discípulos para compreenderem as Escrituras. E a síntese que Jesus apresenta para os discípulos é essa: importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ao abrir o entendimento para eles compreenderem as Escrituras, diz assim o versículo 46, e lhes disse: Assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Esse é o texto até o versículo 49, então do 44 ao 49, de Lucas capítulo 24. O que é importante aqui, nessa primeira parte aqui do nosso estudo, à luz do texto que nós acabamos de ler, é que Jesus
abre o entendimento dos discípulos para que eles possam vislumbrar, para que eles possam compreender que Jesus é o cumprimento da palavra de Deus. Toda a escritura do Antigo Testamento fala dele. Toda a palavra desde o início, da lei de Moisés, dos profetas e dos salmos, toda a escritura faz referência ao Cristo, ao Salvador, ao Messias. Então Jesus deixa claro para os seus discípulos essa realidade, essa verdade que eles podem encontrar ao lerem o texto sagrado, ao lerem as escrituras do Antigo Testamento. Isso é maravilhoso, porque não há duas Bíblias, não há duas palavras diferentes. O Antigo Testamento é a preparação do Novo Testamento. O Antigo Testamento fala de Cristo. Mesmo que a gente esteja lendo o Antigo Testamento ou pregando o Antigo Testamento, toda a nossa abordagem ela tem que desaguar em Cristo. Toda a leitura bíblica que nós vamos fazer do Antigo Testamento, ela tem que culminar com a esperança do Messias, da vinda do Rei. Então, todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. Só que quando nós não temos essa compreensão, como aconteceu aqui com os discípulos, nós não conseguimos enxergar Jesus no Antigo Testamento. Nós não conseguimos enxergar o Filho de Deus prometido nas Escrituras do Antigo Testamento. Essa é a grande dificuldade de muitas pessoas, e era a dificuldade dos discípulos naquele tempo. Mas Jesus abriu o seu entendimento para que eles compreendessem a Escritura. E a mensagem que Jesus ensina para eles é que está escrito que o Cristo havia de padecer. Ou seja, não havia nenhuma surpresa acerca do sofrimento do Messias. Está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar ao terceiro dia. Agora, com base nisso, Jesus, o que nós temos que fazer? Jesus diz para os discípulos e diz para a gente também: e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. E olha que interessante, ao compreendermos que Jesus é o cumprimento das Escrituras do Antigo Testamento, e as Escrituras afirmavam, Jesus diz assim, está escrito. Então, as Escrituras apontavam, primeiro, para o seu sofrimento, para a sua morte e ressurreição. Então, o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos. Então, a nossa pregação não termina na cruz. A nossa pregação não termina na morte. A nossa pregação passa pela cruz, passa pela morte, mas ela apresenta o Cristo ressurreto. Meus irmãos, se Cristo não ressuscitasse, a nossa fé seria em vão. É o que Paulo explica aos Coríntios na primeira carta, no capítulo 15. Então, se Cristo não ressuscitou, se não há ressurreição de mortos, e se Cristo não ressuscitou, nós estamos perdendo o nosso tempo. Mas se ele ressuscitou, e ele ressuscitou mesmo, nós estamos crendo nesse evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, Jesus, ao abrir o entendimento dos discípulos para compreender as Escrituras, comissiona os discípulos para serem pregadores, para serem testemunhas fiéis e contarem a todas as nações a boa notícia. Olha que maravilha! Quando eu e você nos deparamos com a Escritura, quando nós compreendemos essa verdade, que toda a Escritura é inspirada por Deus e ela aponta para Cristo, e Jesus é o cumprimento do Antigo Testamento, e que estava escrito que ele haveria de morrer e ressuscitar, e que esse evangelho tem que ser levado por todos nós, a todas as nações. É aí que se compreende a comissão, a missão de Deus, que é salvar, e a igreja, que é um instrumento para o cumprimento da missão de Deus. A missão é de Deus, e nós, como igreja, somos aqueles que cumprem a missão de Deus na terra. Então ele diz que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Mas existe um fator fundamental aqui, um fator fundamental, que é o revestimento, que é a capacitação do Espírito Santo. Jesus, nessa passagem, ele vai dizer: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai.
Qual é a promessa do Pai? A promessa do Pai era o derramamento do Espírito Santo sobre aqueles discípulos, para que eles tivessem o poder, para que eles tivessem a capacidade para cumprir a missão. Então, 3 elementos importantes aqui que nós precisamos compreender. Primeiro, Jesus é que abre o nosso entendimento para a compreensão das Escrituras. É Ele que abre essa nossa compreensão. Ele fez isso com os discípulos e Ele faz isso com a gente hoje. É claro que isso hoje, na instrumentalidade do Espírito Santo na nossa vida, aquele que habita em nós, que veio para habitar em nós como igreja e para nos instruir em toda a verdade. Então, primeiro, a compreensão acerca das Escrituras. Segundo, a missão. Ao compreender a Escritura, nós temos a missão. Qual é a missão? É pregar em nome dele o arrependimento para a remissão de pecados para todas as nações. E como é que nós vamos fazer isso? Como é que os discípulos fizeram e como que nós vamos fazer isso? Sendo cheios do Espírito Santo, sendo cheios dessa plenitude, né, redundância, cheios da plenitude é uma redundância de propósito, mas sendo cheios do Espírito Santo. Os discípulos aguardaram a promessa do alto. Meus irmãos, o derramamento do Espírito já aconteceu. E nós, como cristãos, já recebemos o Espírito Santo do Senhor. No momento em que nós fomos regenerados, no momento em que nós passamos a ser filhos de Deus, nós já temos a bênção do Espírito Santo em nossas vidas. E aí é viver na plenitude, na dependência do Espírito, na graça de Deus. É assim que nós podemos cumprir essa missão maravilhosa. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria ressaltar com você, e eu quero chamar a atenção para esse detalhe. O Evangelho de Lucas, assim como Atos, dá uma ênfase especial ao Espírito Santo. Você vai perceber isso claramente na leitura de Lucas, o Evangelho, e na leitura de Atos, escrito por Lucas também, uma ênfase especial na terceira pessoa da Santíssima Trindade. É claro que ele vai falar do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e nesse texto nós vimos isso. Jesus falando para os discípulos acerca da promessa do Pai, do meu Pai, ele diz, a promessa é o Espírito Santo. Então, a atuação da Santíssima Trindade é constante, é evidente no Evangelho de Lucas e em Atos, mas o evangelista Lucas, ele dá uma ênfase especial para a pessoa do Espírito Santo. Eu queria que você percebesse isso na sua leitura. É interessante, né, que você vai ver isso. Vamos voltar lá no início de Lucas, fazer um pouquinho essa viagem, para você perceber como que o evangelista dá destaque à ação do Espírito Santo. Então veja só, o Evangelho de Lucas começa com uma narrativa, né? Tem um prefácio que nós já vimos. Ele começa com a narrativa, primeiro, da concepção miraculosa de João Batista, né? Isabel e Zacarias, e aí vem aqui o nascimento de João Batista, e você vai ver a primeira referência no capítulo 1, versículo 15, quando ele diz assim, olha, falando de João Batista, porque ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já no ventre materno. Olha que bênção, olha a ênfase de Lucas sobre a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Ele começa no versículo 15 do capítulo 1, ele diz, será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Então você tem aqui a primeira referência, né? Depois, quando Jesus vai ser concebido, né? A palavra que o anjo dá a Maria é que o Espírito Santo desceria sobre ela. Versículo 35 do capítulo 1. Dá uma lida aí comigo. Lucas 1, 35, que diz assim, olha, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Mais uma vez, né, a ação do Espírito Santo na concepção de Jesus, aqui no versículo 35. A promessa que João seria cheio do Espírito já no ventre,
e Jesus concebido pela ação poderosa do Espírito Santo, aí no versículo 35. Logo depois, quando Maria e Isabel se encontram, nós temos no versículo 41, olha que coisa maravilhosa, Lucas 1,41. Ouvindo essa saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Estou falando de João no ventre de Isabel. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Mas Isabel, possuída do Espírito Santo, ela ficou cheia do Espírito Santo. Então, só para fazer algumas menções, você vai ver isso aqui no capítulo 1 de Lucas, 3 referências ao Espírito Santo, e você vai perceber que na sequência do Evangelho, Lucas promove essa ênfase na pessoa do Espírito Santo. Vamos para o capítulo 2, só para mais umas ilustrações. Capítulo 2, versículo 25. Lucas 2, 25, falando sobre Simeão. Lembra que existem dois anciãos ali em Jerusalém que aguardavam a consolação de Israel. Ana, a profetisa, e Simeão. Diz o versículo 25, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que aguardava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Versículo 27, movido pelo Espírito foi ao templo. Olha que intencionalidade de Lucas em falar sobre o Espírito Santo. Então, a citação aqui de Simeão como homem justo, como homem piedoso, que esperava a consolação de Israel, ou seja, ele esperava o Messias, ele cria na promessa, ele cria na Escritura Sagrada, e o Espírito Santo estava sobre ele, e aí revelaram-lhe o Espírito, no versículo 26, mais uma vez o Espírito Santo, que ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito foi ao templo. Então, a ênfase de Lucas vai aparecer em todo o Evangelho e no livro de Atos sobre a ação poderosa do Espírito Santo, tá bom? Dando alguns exemplos, eu falei do capítulo 1, eu falei aqui do capítulo 2 também, você vai ver isso no capítulo 3, no batismo de Jesus, você vai ver mais em seguida quando o capítulo 3, versículo 16, falando sobre quando João se refere ao Senhor, dizendo que ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Depois, o Espírito Santo, sob uma forma corpórea, desce sobre Jesus no momento do batismo. No capítulo 4, nós temos Jesus abrindo a Escritura na sinagoga. No livro de Isaías, no capítulo 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar aos pobres, para evangelizar os pobres. E veja, perceba que Lucas cita intencionalmente, ele mostra a ação do Espírito Santo em todo momento. Então, Jesus foi batizado, o Espírito Santo desce sobre ele em forma de pomba, representando ali o Espírito Santo descendo sobre ele em forma corpórea de pomba. E ouve-se a voz do céu, do Pai, dizendo: esse é o meu Filho amado. E aí você tem a marca da presença do Espírito Santo, e Jesus inicia ali publicamente a sua... ele se manifesta publicamente na sinagoga em Nazaré, quando ele abre a Escritura e diz: hoje se cumpriu essa Escritura. Isaías capítulo 61, o Espírito do Senhor está sobre mim. Então, e você vai ver isso na sequência. Eu vou parar por aqui essa apresentação sobre o Espírito Santo, mas eu queria que você marcasse na sua Bíblia. À medida que você vai lendo o Evangelho de Lucas, vai marcando aí, sinalizando com a caneta aí, Lumicolor, coloca aí onde apareceu o Espírito Santo, faça a marcação para você perceber que passo a passo, Lucas vai mostrando cada vez mais a ação do Espírito Santo dentro desse maravilhoso plano de salvação. Então, é o Espírito que capacita a pregar o Evangelho, e é o Espírito que encheu Isabel, encheu Simeão, Maria, Jesus, João Batista, e enche as nossas vidas também. É o Espírito Santo que enche as nossas vidas e nos capacita a sermos discípulos de Jesus Cristo.
Tudo bem? Então, a gente vai falar um pouco sobre a estrutura de Lucas agora. Eu vou apresentar um pouco a divisão, um esboço, uma proposta de esboço do Evangelho de Lucas, para que a gente possa aí mapear, dividir o Evangelho, compreendendo aí a sua estruturação e que a gente possa aí também poder mapear nossa leitura do Evangelho de Lucas. Então, nós já vimos semana passada o prólogo. Então, começa aí do capítulo 1, versículos 1 a 4, nós temos o prólogo do Evangelho, que é aquela apresentação que Lucas faz para o Teófilo. Eu vou falar sobre Teófilo daqui a pouquinho, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a figura de Teófilo, se ele é realmente uma pessoa ou uma representação, um símbolo dos discípulos, né? Isso aí está em aberto, né? Mas vamos lá. Então, estrutura de Lucas. Primeiro, prólogo, capítulo 1, de 1 a 4. Vimos semana passada. Aí do capítulo 1, versículo 5, até o capítulo 2, todo o capítulo 2, nós temos o nascimento e a infância de João e de Jesus. João Batista e Jesus. Então, Lucas 1, 5. E até o capítulo 2, até o final do capítulo 2, nós temos a infância de João e de Jesus. É interessante que os evangelhos pouco falam da infância do Senhor. Lucas tem essa abordagem, né? Ele fala sobre esse primeiro momento, a concepção, ele usa muita poesia. Você vê que o Cântico de Maria é muito parecido com o Cântico de Ana, lá do Antigo Testamento, no primeiro livro de Samuel. Faço o paralelo depois, eu acho muito lindo o paralelo entre Ana e Maria, quando Maria canta, né? Minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou a humildade da sua serva. É interessante o paralelo que você pode fazer depois, lá em 1 Samuel, sobre o Cântico de Ana e o Cântico de Maria. Faça exercício aí depois em casa, vou deixar para o seu dever de casa fazer o exercício comparativo. O Cântico de Ana em 1 Samuel, lá no início de 1 Samuel, e o Cântico de Maria. Então, Lucas usa, ele traz alguns cânticos, cântico de Zacarias, ele traz assim, de uma forma poética essa primeira parte, o cântico de Simeão. É maravilhoso, é um texto riquíssimo, o texto de Lucas. Assim, a riqueza do conteúdo, do próprio grego, da estrutura de Lucas é maravilhosa. Então, do capítulo 1, versículo 5, até o capítulo 2, até o final, nós temos a infância, né, o nascimento, a infância de João Batista, de Jesus. Então, é uma fase da vida que não é muito retratada nos outros evangélicos, então Lucas nos dá esse privilégio. Capítulo 3, versículo 1 até o capítulo 4, 13, 3:1 até 4:13, nós temos a preparação do ministério de Jesus. Primeiro, qual a preparação? Pregação de João Batista, né? Lembra que o precursor é João, então a preparação, João Batista é a voz do que clama no deserto, João Batista é aquele que prepara o caminho do Senhor. E aí depois, então nós temos esse primeiro momento, que é a preparação do ministério de Jesus, sobretudo com o trabalho de João Batista. Então temos o batismo de Jesus, aí Lucas apresenta uma genealogia, nós temos a tentação de Jesus, até culminar nesse momento que nós já citamos anteriormente, que Jesus vai até a sinagoga em Nazaré, ele abre a escritura no rolo do livro Isaías, que é dado a ele, e ele faz a leitura do texto e diz: hoje se cumpriu essa escritura. E aí você tem o início do ministério de Jesus. Então, até o versículo 13 do capítulo 4, nós temos a preparação. Então, a partir do versículo 14, então 4:14 de Lucas até capítulo 9, versículo 50, nós temos o ministério de Jesus na Galileia. Então, repetindo, do capítulo 4, versículo 14, até o capítulo 9, 50, é o ministério de Jesus na Galileia. Então, veja, a preparação vai do capítulo 3:1 até o 4:13, foco em João Batista, foco no primeiro momento, batismo de Jesus, tentação de Jesus, e aí vem o ministério de Jesus na Galileia,
do capítulo 4, 14 até o capítulo 9, 50. Então, Lucas se ocupa, diferente do que nós já vimos antes em Marcos, em Mateus, né? A estrutura de Lucas é diferente. Então, ele se ocupa, ele focaliza o ministério de Jesus na Galileia, desse capítulo 4, 14 até o capítulo 9, 50. Depois, nós temos a subida para Jerusalém. Lucas vai usar boa parte também da sua narrativa para falar sobre isso. Então, Lucas 9, 51 até 19, 27. Lucas 9, 51 até 19, 27. Vai marcando aí na sua Bíblia, né? Anota aí, vai marcando na sua Bíblia, mapeando aí para a sua leitura. Então, 9, 51 até 19, 27 é a subida para Jerusalém. Então, depois de narrar acerca do ministério de Jesus na Galileia, Lucas fala da subida para Jerusalém. Ele vai investir um bom espaço aí, 9 capítulos, né, aproximadamente, quase 10 capítulos aí, sobre a subida de Jesus para Jerusalém, ou seja, o seu caminho, né, para a cruz, o seu caminho para Jerusalém. A próxima parte aqui do Evangelho de Lucas vai do capítulo 19, 28 até o 21, 38. Então, 19, 28 a 21, 38, que é o ministério de Jesus em Jerusalém. Então, nesse trecho, 19, 28 a 21, 38, capítulo 21, versículo 38, nós temos o ministério de Jesus efetivamente em Jerusalém. Então, o foco, a narrativa de Lucas, veja, tem um aspecto geográfico, mas também tem um aspecto aqui objetivo, né, esse caminhar e essa aproximação de Jesus em relação a Jerusalém. Vamos lá. Do capítulo 22, versículo 1 até o 23, 56, 22, 1 a 23, 56, nós temos a paixão de Cristo. Então, 22 e 23, 22, 1 até 23, 56, esses títulos tratam da paixão de Cristo. Então, a sua morte, né, o seu julgamento, a sua morte, o seu sacrifício, sua entrega, nessa parte aí. E depois nós temos a parte do 24, versículo 1 até o versículo 52, o capítulo 24, falando sobre Jesus após a ressurreição, que foi inclusive o texto que nós usamos aqui na abertura, o capítulo 24. Trabalhamos um pouco esse texto que é o final do Evangelho de Lucas. Então, capítulo 24, versículo 1 até o 52, nós temos após a ressurreição, Jesus após a ressurreição. Então, essa é a divisão do Evangelho de Lucas. Você pode encontrar outras propostas de divisão também, não tem problema, não vamos brigar por isso, mas eu acho que essa é uma estrutura interessante para a gente poder estudar, né, o livro, a leitura do Evangelho. Você vai poder ir marcando na sua Bíblia essas divisões para você poder compreender como é que Lucas organiza, estrutura o seu pensamento. Tá bom? Então, feita a apresentação da estrutura, vamos falar sobre o objetivo do Evangelho de Lucas e de Atos, né? Vou trabalhar os dois agora em conjunto, Lucas e Atos. Qual o objetivo do escritor bíblico? Qual o objetivo do Espírito Santo, inspirando o autor bíblico a escrever esses dois livros, Lucas e Atos? Tomando Teófilo como discípulo destinatário, Teófilo que é referido tanto em Lucas quanto em Atos, e aí você pode pensar num Teófilo real, como uma pessoa, ou como uma figura simbólica, né? Teófilo como uma figura simbólica. Teófilo é amigo de Deus. Teófilo tem a ver, né, com, se fosse traduzir literalmente, seria amigo de Deus. Então, Filo, né, é amigo e Theo é Deus. Então você junta essas duas expressões, você tem um amigo de Deus, que pode ser uma pessoa real ou pode ser um nome simbólico para discípulos de Cristo, aqueles que amam a Deus. Não tem problema se é real, se é uma pessoa mesmo, ou se é um elemento simbólico. Mas o ponto aqui, se você toma Teófilo como destinatário de Lucas Atos,
a gente percebe claramente que o público-alvo de Lucas é gentílico. Então, Lucas está escrevendo para quem? Para cristãos gentios. Lucas está escrevendo, se a gente tomar, né, como ponto de partida Teófilo, no prólogo de Lucas e de Atos, então, pelo nome que é grego, né, Teófilo é o nome grego, a gente vai perceber claramente que o objetivo de Lucas é escrever. Lucas, Atos foi pensado num público cristão gentílico. Então, gentios cristãos. Lucas faz discipulado desses cristãos. Então, a ênfase do Evangelho de Lucas e de Atos é o discipulado. Então, Lucas faz o discipulado desses cristãos gentios buscando o quê? Vamos lá. Primeiro, mostrar as raízes veterotestamentárias e judaicas do cristianismo. Então, primeiro ponto, anota aí no seu caderno. Vou repetir para você anotar. Lucas faz o seu discipulado, se Teófilo é o discípulo destinatário, seja Teófilo real ou um símbolo, né, uma figura simbólica dos discípulos que são cristãos gentios, Lucas propõe um discipulado. Então, Lucas é um livro de discipulado. Lucas e Atos, na verdade, esse conjunto é um material para discipulado desses cristãos gentios. E como é que Lucas desenvolve? Primeiro ponto aqui é que Lucas busca mostrar as raízes veterotestamentárias e judaicas do cristianismo. Então, Lucas procura mostrar as raízes veterotestamentárias e judaicas do cristianismo. Não é à toa que eu comecei falando do capítulo 24. O que Jesus faz? Ele abre o entendimento dos discípulos para compreender as Escrituras. A fala de Jesus ressurreto lá no capítulo 24 para os discípulos olha, eu sou o cumprimento do Antigo Testamento. Eu sou o cumprimento da lei de Moisés, dos profetas, dos salmos. Ele abre a compreensão ele abre o entendimento dos discípulos para compreender as Escrituras, falando do que estava escrito, que o Messias, o Cristo, teria que morrer e ressuscitar ao terceiro dia, para que eles fossem testemunhas. Marcelo, mas por que isso? Olha só, os romanos que dominavam a cena política desse momento, né, a gente está aqui no momento em que o domínio do Império Romano. Os romanos, a gente tem que ter, eu vou fazer um parênteses aqui rápido, tá? Muitas vezes a gente tem uma visão romântica das perseguições religiosas em Roma. Muitas vezes a gente tem uma visão romântica do que foram as perseguições religiosas, as perseguições aos cristãos especificamente em Roma. Tá? Isso é uma visão muito romântica, equivocada. Na verdade, o que acontecia? Roma era até muito tolerante com as religiões. Roma não coibia a prática de outras religiões, desde que se cumprisse aquele culto público, aquele culto cívico, né, tendo como figura adorada o imperador, o culto ao imperador, desde que se respeitasse esse culto, né? Então, as religiões de mistério e outras influências religiosas permeavam a sociedade do Império Romano. E é claro que a gente tem que pensar que Roma dominou uma grande parte, né, do mundo conhecido da época e que aquelas diversas regiões tinham as suas religiões próprias. E elas não eram obrigadas a deixar suas religiões. Isso é importante. Você vai ver isso muito no livro de Atos. Nas viagens de Paulo, você vai ver a variedade de ídolos de deuses que havia, né, lá em Atenas, em outros locais, em que havia essa prática de culto de outras entidades. Então, onde que eu quero chegar com essa história? Os romanos, eles eram até tolerantes com aquelas religiões mais tradicionais, com as religiões já estabelecidas. Então, eles respeitavam, em certa medida, a religião judaica,
vai haver momento de perseguição, vai haver. Nero vai expulsar os cristãos, os judeus de Roma. Então você vai ter momentos e movimentos de perseguição em alguns momentos pontuais. Mas veja, as religiões tradicionais eram toleradas. Isso é interessante porque por que Lucas tem a preocupação de associar para esse público gentio? Por que Lucas tem essa preocupação de associar o cristianismo, né, que ainda não era chamado de cristianismo, né? Esse momento vai acontecer lá em Antioquia, no livro de Atos, quando pela primeira vez eles serão chamados cristãos. Lucas vai mostrar isso para a gente em Atos, lá em Antioquia, mas para mostrar que esse grupo não é uma nova religião, mas que ela é um desdobramento do Velho Testamento e do judaísmo. Por quê? Porque os romanos eram desconfiados de novas religiões. Então, as religiões tradicionais, eles até respeitavam, admitiam o culto, mas novas religiões, então, novidades que surgiam, os romanos eram desconfiados. Então, por esse cenário, Lucas vai demonstrar, através desse discipulado, e ele está dando um recado aqui para essa sociedade. Ele vai mostrar, então, que há raízes veterotestamentárias, judaicas no cristianismo, o que é uma verdade. Tudo bem? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ele vai mostrar, especialmente a partir do Evangelho, os fundamentos da fé cristã, preocupando-se em mostrar a continuidade e a descontinuidade em relação ao judaísmo. Isso é importante, isso fica muito claro em Atos. Isso fica muito evidente no livro de Atos. Então, Lucas vai trazer, né, os fundamentos da fé cristã em Lucas e Atos. Vai ver essa abordagem, né? Apesar de Atos ser um livro considerado histórico, mas ele tem conteúdo doutrinário. Então, ele vai trazer os fundamentos da fé cristã, mas ele vai mostrar que em alguns pontos há continuidade e outros há descontinuidade. Então, por exemplo, né, fazendo uma viagem lá para Atos dos Apóstolos, quando nós temos ali o Concílio de Jerusalém, no capítulo 15 de Atos, que é a discussão sobre os gentios terem que se circuncidar ou não. Os gentios precisam da circuncisão. O consenso do concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15, foi que não era necessário circuncidar os gentios. Ou seja, nesse ponto nós temos uma descontinuidade. Não há obrigatoriedade de circuncidar os gentios. Por quê? Porque o evangelho, a boa nova, alcança judeus e gentios. Como os gentios eles não vêm dessa estrutura social e religiosa judaica, eu não preciso converter alguém primeiro a ser judeu para depois ser cristão. O gentio não precisa ser judeu primeiro para se tornar cristão. Ele pode se tornar cristão diretamente. Então, de maneira que nesse ponto, o exemplo aqui específico é a circuncisão, houve uma descontinuidade. Então, não há obrigatoriedade de circuncisão para o cristão gentio. Ele não precisa observar o calendário de festas religiosas judaicas. Ele não precisa observar esses elementos cerimoniais da lei. Então, você tem essa clara descontinuidade. Ele não está sujeito à lei, né? E nem mesmo o judeu nesse tempo estava sujeito à lei civil lá de Moisés. Aquela lei foi do tempo em que o Estado de Israel tinha a sua independência e autonomia. Nesse momento de domínio, momento de domínio romano, havia tradições religiosas, você tinha a lei cerimonial, a lei moral, a lei civil em alguns aspectos era observada, mas havia um domínio jurídico de Roma nesse tempo. Então, a lei civil e penal, as relações jurídicas eram regidas pelo direito romano nesse período. Então, a gente vai perceber, então, continuidade e descontinuidade. Essa relação ele vai trabalhar muito bem. Terceiro ponto, Lucas busca fornecer uma orientação para os seus irmãos cristãos em como viver debaixo do governo romano. Isso é interessante. Lucas e Atos vão mostrar isso. Como que os cristãos e
essa pegada de discipulado feita por Lucas, ela vai trazer essa orientação de como cristãos, como esses irmãos, no primeiro, né, nesse primeiro momento, primeiro século aí, eles deveriam viver debaixo de um domínio, de um governo romano. Então, veja, a preocupação de Lucas, ele está falando para gentios, ele está falando para cristãos gentios. Ele mostra que existe uma vinculação com o Antigo Testamento e com o judaísmo. Por quê? Porque os romanos eram desconfiados com religiões novas. Eles desconfiavam, mas se você mostra a ligação e mostra que isso aqui não é uma novidade, né? Não é um coelho tirado da cartola, mas ele tem um fundamento lá no Antigo Testamento e nas origens judaicas, mas ao mesmo tempo tem continuidade e descontinuidade, alguns elementos. E como é que eu vou viver como cristão debaixo do domínio político de Roma? Essa é uma das preocupações de Lucas. E quarto e último ponto aqui, desses objetivos de Lucas Atos, né? Lucas busca fornecer uma orientação e perspectiva para que os cristãos saibam reagir quando eles forem a julgamento perante as autoridades. Repetindo, Lucas vai trazer orientações, perspectivas para que os cristãos saibam reagir diante do momento em que eles fossem levados a julgamento perante as autoridades romanas. Isso é muito importante, isso é interessante porque em Atos a gente vai ver muito claramente o julgamento de Paulo, a gente vai ver o processo de Paulo. O processo de Paulo é muito interessante, né? Os recursos, os apelos que ele faz, ele apela para César. Então você tem todo um processo ali sendo narrado por Lucas no livro de Atos, e as defesas de Paulo são importantes. As defesas, os momentos em que ele tem a oportunidade de dar o seu testemunho perante a autoridade. Então assim ele vai mostrando, Lucas vai selecionando esses momentos para mostrar como é que eu e você, como cristãos, também devemos responder e reagir quando estivermos debaixo de algum tipo de abordagem, interpelação, de julgamento pelas autoridades, né, do tempo, né, deles lá, e também, é claro, trazendo para o nosso tempo de hoje. Então, esses são os objetivos de Lucas no Evangelho, no livro de Atos, tendo como público-alvo cristãos gentios, representados aqui na figura do Teófilo, tá bom? Na última parte agora desse estudo, eu queria trazer algumas características, algumas ênfases do Evangelho de Lucas. Então, agora, focando no Evangelho, características do Evangelho de Lucas. Vamos falar sobre isso agora, então, nessa parte final do nosso estudo de hoje? Primeiro ponto, o grego de Lucas é muito sofisticado. O grego, a gente sabe que o Novo Testamento é escrito em grego, um grego chamado koiné, que é um grego popular, né? Então, o grego de Lucas, ele é mais elaborado. Isso se justifica claramente pelo escritor e pelo público-alvo. Então, comparando com outro, com Marcos, por exemplo, né, o grego de Lucas é um grego mais sofisticado. As construções, as estruturas são mais sofisticadas. É interessante que, mesmo assim, né, e aí isso já vai para uma análise mais de estilo literário, de gênero, né? Dentro do Evangelho de Lucas, nós temos diversos gêneros, tá? Parábolas, nós temos estruturas de quiasmos dentro de Lucas. É interessante perceber, né, essas estruturas também, né, quiasmos que são usados nos Salmos. Lucas usa quiasmos também na sua estrutura. Isso é muito bacana, muito legal. Então, Lucas tem uma sofisticação maior na sua escrita, e isso se explica pelo público-alvo, pelo público destinatário do Evangelho. Tá bom? Segunda característica interessante aí para a gente perceber é que Lucas mostra a relação da história de Jesus com a história do mundo. Lucas mostra a relação da história de Jesus com a história do mundo. Repare na quantidade de datas, na quantidade de referências históricas da sua obra. Você vai ver isso, né, na abordagem
Por exemplo, aqui no capítulo 1, versículo 5, nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote. Então, Lucas tem uma preocupação em vincular a história de Cristo com a história daquele tempo, com datas, com momentos históricos. Isso é importante para corroborar, né, a veracidade histórica do escrito aqui do Evangelho de Lucas. Então ele vai trazer essa abordagem, né? A questão de datas, referências históricas, citação de reis. Isso em Lucas, em Atos também vai acontecer, mas a gente está focando mais agora em Lucas, tá bom? Terceira característica, Lucas dá ênfase aos grupos sociais. Lucas dá ênfase aos diversos grupos sociais. Então, ele vai mostrar, por exemplo, né, isso fica claro nas parábolas de Jesus. Parábola do samaritano. Você vai ter ali, né, aquele evento da parábola narrado, né, aquela história narrada na parábola do samaritano. Então, os samaritanos eram um grupo excluído pelos judeus. Era um grupo discriminado pelos judeus. Então, ele vai falar de mulheres. Lucas vai se referir a mulheres. Falar dos samaritanos, mulheres. Vai falar de pecadores, publicanos, pobres. Então, Lucas dá ênfase aos grupos sociais e mostra o ministério de Jesus junto aos excluídos. Isso é muito interessante. É uma ênfase do Evangelho de Lucas, o trabalho de Jesus, seu ministério junto às pessoas excluídas da sociedade, aos discriminados, aquelas pessoas que sofriam algum tipo de preconceito e, é claro, aqueles socialmente excluídos, pobres, pessoas, né, que padeciam de algum tipo de vulnerabilidade social. Esse é o terceiro ponto. Quarto ponto das características do Evangelho de Lucas, discussão acerca do problema dos bens materiais. Lucas tem essa preocupação, ele faz uma abordagem, né, acerca do apego aos bens materiais, o apego ao dinheiro. Isso vai aparecer em várias passagens, no capítulo 6, no capítulo 12, no capítulo 16, 19. Então, Lucas ele vai voltar a esse tema várias vezes. E isso faz sentido, né? Se a gente pensar que ele vai trabalhar a ênfase nos grupos sociais e nos vulneráveis, no ministério de Jesus em relação às pessoas excluídas, é natural que a problemática do dinheiro, dos bens materiais também aflore. Então, ele vai fazer essa abordagem. Então, com uma crítica ao apego às riquezas, uma crítica, né, a esse apego aos bens materiais e uma ênfase no amor de Deus pelos pobres. É interessante, né? Uma ênfase no amor de Deus pelos pobres, tá bom? Outra ênfase de Lucas é a oração. Que maravilha, né? O Evangelho de Lucas, ele é um evangelho permeado de orações, principalmente de Jesus. Começa assim, né? Você vai ver aqui a oração no início, né? A oração de Simeão, que é uma oração em cântico. Você vai ver muitas orações de Jesus. Então, Lucas enfatiza a oração, especialmente a oração de Jesus. Vai ver a parábola, né? A parábola do vizinho que bate na porta meia-noite, né? A parábola da viúva que fica ali pedindo ao juiz que julgue a sua causa. Então você vai ter várias parábolas e muita ênfase na oração. Pedir, dar-se-vos-á. Vai ver diversos momentos, então, Lucas falando sobre oração e especialmente mostrando Jesus em oração. Outra ênfase, já falei no início, né? Vou reforçar. A ênfase na pessoa do Espírito Santo. A ênfase na pessoa do Espírito Santo. Lucas trabalha, já fiz um exercício aqui rápido, antes, né, mais cedo aqui nesse encontro. A gente fez um exercício rápido mostrando como é que, de forma intencional, Lucas aponta, enfatiza o Espírito Santo e o seu, né, a sua ação, a sua obra, tanto no ministério de Jesus, quanto também na vida dos discípulos, tá bom? Outro ponto aqui, outra característica de Lucas é a sua cristologia. A cristologia aponta Jesus como Senhor.
A cristologia de Lucas mostra que Jesus é sempre Senhor. Ele é Senhor. O título Senhor é apresentado na narrativa de Lucas mesmo antes da ressurreição. Jesus é o Kyrios, é o Senhor. Então, Lucas enfatiza na sua cristologia Jesus como Senhor, tá bom? É interessante, né, que mesmo antes da ressurreição, ele já é apontado como Senhor, né? Jesus como Salvador, entre os evangelhos sinóticos, somente Lucas chama Jesus de Salvador. Lá no capítulo 2, versículo 1, né? Quando, aqui, olha, Lucas 2:11, perdão, 2:11. Então diz assim, olha, é que vos nasceu hoje, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. É o anúncio do nascimento de Jesus, Lucas 2:11. Né? É que hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, Lucas aponta na sua cristologia Jesus como Senhor, Jesus como Salvador. E por último, né, fechando aqui esse encontro, já está na hora da gente terminar, o último ponto aqui dessas características de Lucas é a noção da história da salvação. É muito interessante, né? Quando a gente faz uma leitura do texto bíblico, pensando, né, tendo como linha mestra a história da salvação, Lucas deixa essa noção para a gente bem clara. Como é que é a linha lógica dessa história da salvação na narrativa de Lucas? Israel, Jesus, igreja. Essa é a ordem lógica de Lucas nessa narrativa da história da salvação. Israel, Jesus, igreja. Então, Lucas, eu falei um pouco sobre continuidade, descontinuidade. Lucas apresenta para a gente uma continuidade da aliança. A aliança começa com Israel e ela tem como centro Jesus e ela continua na igreja. Então, repetindo, qual é o vínculo, qual é o elemento que permeia toda essa narrativa da salvação? É a continuidade da aliança. Deus faz aliança com Israel no Antigo Testamento. Jesus é o centro e é o cumprimento dessa aliança. E a igreja é o novo Israel de Deus. Então você tem Israel, Jesus, a igreja, né? O centro é Jesus. E há uma continuidade da aliança que Deus fez com o seu povo. Claro que hoje nós não temos um vínculo político. Israel hoje é um Estado, né? Lá na região da Palestina existe o Estado de Israel. A gente não está falando disso, a gente está falando de povo de Deus. O povo de Deus hoje é a igreja. O Israel de Deus hoje é a igreja. E a gente pensa aqui na igreja, né, como o corpo de Cristo, a igreja visível e a igreja invisível, dentro dessa relação de continuidade da aliança. Então, Lucas ele tem essa noção clara da história da salvação. Por isso que ele faz referência ao Antigo Testamento, às raízes veterotestamentárias, judaicas, mas ele mostra que há uma nova realidade, há um novo povo. Esse novo povo é o povo de Deus, mas a aliança continua, a aliança é a mesma. Tá bom? Está na hora da gente concluir aqui o estudo de hoje, né? Já deu o nosso tempo, mas eu queria que você guardasse essas informações importantes que vão ajudar na sua leitura do Evangelho de Lucas e depois no livro de Atos também. Mas eu queria que você guardasse, né, esses objetivos, essas características, entendesse essa divisão do Evangelho de Lucas e, mais uma vez, né, o desafio que eu fiz na semana passada, eu repito hoje. Vamos fazer a leitura de Lucas e Atos. Convido a você a fazer essa leitura de Lucas e Atos nessa sequência. Enquanto nós estudamos esse conteúdo, você pode fazer a leitura diária aí na sua casa e isso vai ajudar bastante quando você vier aqui para essa aula, estiver aqui comigo aqui estudando o texto, você vai lembrar daquilo que você já leu, tá bom? Então esse é o nosso desafio. Na próxima semana a gente dá continuidade ao estudo Desvendando os Evangelhos. Vou falar um pouco mais sobre Lucas Atos, vou fazer o terceiro encontro sobre Lucas Atos na próxima semana, continuando, se Deus quiser, aqui
o nosso estudo. Então, muito bom ter você aqui com a gente na Escola da Palavra da Igreja Presbiteriana das Américas. Daqui a pouco tem culto na igreja, 10h30 nós temos o culto na Igreja Presbiteriana das Américas, o culto da manhã, e depois a gente tem a Escola da Palavra 17h30 e o culto 19 horas. Então, se você está perto, vem para a igreja. Se você está perto, venha celebrar presencialmente. Ah, Marcelo, eu estou longe. Está longe. Celebre a Deus, acompanha aí, se você, né, não tiver a sua igreja próxima, está longe, acompanha pela internet, pelo canal da igreja, mas o importante é que você esteja aí ligado, esteja aí acompanhando sempre, né, aí a palavra, ouvindo a palavra de Deus, celebrando a Deus, adorando o nosso Deus, tá bom? E até o nosso próximo encontro da Escola da Palavra da Igreja Presbiteriana das Américas. Tchau, tchau!